E sobre coronavírus, a gente vai falar agora com o nosso convidado, nosso entrevistado, porque sábado todo mundo acho que acompanhou, aí os números explodiram. Finais de semana costumavam apresentar números mais baixos, mas é impressionante como a pandemia realmente está fora de controle no Brasil. No sábado foram 3.438 mortos nas 24 horas anteriores. Domingo foram mais 1.656. Foram os números mais altos já registrados em um final de semana, desde que a pandemia começou no Brasil. A gente já passou dos 313 mil mortos. Nessa média da última semana, 1 em cada 3 mortes por Covid no mundo é de um brasileiro. 1/3 das mortes de Covid na última semana aconteceram no Brasil. Acho que não precisa falar mais nada sobre a maneira como o nosso governo tem conduzido o enfrentamento da Covid-19 aqui. E a gente vai conversar com um especialista agora. Ele é epidemiologista, coordenador do EpiCovid-19, o maior estudo epidemiológico sobre coronavírus no Brasil, professor e ex-reitor da Universidade de Pelotas e é um ativo crítico da política do atual governo para o enfrentamento da pandemia. Pedro Halal, tudo bem, Pedro? Tudo bom, uma satisfação estar aqui com vocês, conversando sobre esses números que tu começaste apresentando e sobre o principal, né? Esses números não precisariam ser tão altos, poderiam ser muito melhores se não fôssemos a capital mundial do negacionismo desde o começo dessa pandemia. Isso é muito claro para você, né? Você que é um epidemiologista que trabalha com dados, com as estatísticas diariamente, está muito claro isso para você, que a gente não precisaria estar vendo tanto brasileiro morrendo como a gente está vendo, não é isso? Olha, eu gosto de trabalhar com números, com informações científicas, não são aquelas que circulam nos grupos de WhatsApp, mas são as informações que a ciência traz. Primeiro, tu manifestasse muito bem, o Brasil atualmente está respondendo por mais ou menos 1/3 das mortes por Covid no mundo, e o Brasil só tem 2,7% da população mundial. Então, essa diferença entre 2,7% e 30 e poucos por cento, ela mostra que tem alguma coisa muito errada. Porque se o Brasil tivesse na média mundial, estariam morrendo aqui 2,7% das pessoas com Covid no mundo. A outra coisa que me preocupa é que não é só esse fenômeno recente. Se a gente pegar desde o começo da pandemia, a fatia brasileira não é de 2,7%, já é de 11,1% no acumulado, desde o começo. Então, assim, o Brasil, no acumulado, tem um desempenho 4 vezes pior que a média mundial e no recente tem um desempenho mais de 10 vezes pior do que a média mundial. Por isso que a gente faz a conta, e já apresentei isso em publicações científicas, de que 3 de cada 4 mortes que aconteceram até hoje no Brasil por Covid-19 poderiam ter sido evitadas caso o Brasil tivesse um enfrentamento no nível da média mundial. Eu não estou falando no nível da Nova Zelândia, da Coreia, da Austrália, que são os melhores. Eu estou falando da média. Se nós estivéssemos na média, nós teríamos perdido 75, 85 mil vidas e, por estarmos abaixo da média, perdemos aí mais de 310 mil vidas para o coronavírus. Você bota a culpa em quem? Na população ou no governo? Olha, o governo é o maior responsável pelo número de mortes. Vamos lá. O fato de o coronavírus ter chegado no Brasil não é culpa do governo Bolsonaro. O coronavírus chegou em todos os países, com governo de esquerda, de centro, de direita. Agora, a forma irresponsável e equivocada como o Brasil respondeu à pandemia é o que faz com que tenhamos esse excesso de mortes em comparação à média mundial. Em outras palavras, não fosse o Bolsonaro presidente, tivéssemos um outro presidente que trabalhasse na média mundial, nós teríamos 75, 80 e poucas mil mortes. Ou seja, fica muito evidente que a culpa maior é do governo como um todo, não especificamente só da figura do presidente, embora ele seja o grande responsável pela disseminação das notícias falsas. Mas toda a estrutura do governo federal, com uma participação grande do Ministério da Saúde, de atuação vexatória nessa pandemia, é deles a principal parcela de responsabilidade. É claro que a população também, eventualmente, tem responsabilidade, mas a gente já aprendeu, com base em outros países
e com base em experiências prévias no próprio Brasil, em outros momentos, que quando o país tem uma liderança com discurso unificado, prefeitos, governadores, presidência da República, cientistas, personalidades, todos dizendo a mesma coisa, a população brasileira tende a aderir às medidas científicas. Não é à toa que o Brasil é sucesso mundial em vacinação, historicamente, não agora na Covid-19. Não é à toa que o Brasil é sucesso mundial no tratamento de HIV. Não é à toa que o Brasil já foi destacado como um dos melhores sistemas únicos de saúde do mundo. Então, assim, o Brasil tem capacidade de responder bem a uma pandemia. Não respondeu bem nesse momento, pelo menos até hoje, por influência muito negativa de um discurso anti-ciência que está centrado no Palácio do Planalto, assim como estava sendo comentado agora, nesse grupo aí do gabinete mais ideológico ligado à presidência da República. Você estava falando de pessoas que não são ligadas à ciência, que estão no governo federal. Mas, por exemplo, no caso do lockdown ou as medidas de restrição, aí, de isolamento, tem muito especialista, médico, que apareceu agora aí nas redes sociais, que vem aparecendo nas redes sociais, pregando que lockdown não funciona e apresentando estudos de outros cientistas, outros estudiosos. Como é que fica isso, Pedro? Eu queria só aproveitar, carona, na sua colocação, Alder, justamente o que eu ia falar. A classe médica também tem responsabilidade nisso, uma vez que a classe médica não está 100% unida? Olha lá, então vamos lá, são ótimas as perguntas. Primeiro assim, se eu procurar na literatura, existe estudo que mostra que fumar não causa câncer de pulmão. Aliás, é o esperado na ciência mesmo que exista uma associação que é óbvia entre tabagismo e câncer de pulmão, é esperado que por fatores de variação aleatória, mais ou menos 5% dos estudos não encontrem uma associação. Mas todo cientista minimamente treinado sabe que a gente analisa a evidência científica em conjunto. Então a gente olha os milhares de trabalhos sobre tabagismo e câncer de pulmão, e mesmo que tenha um ou dois dizendo que não encontraram uma associação, a gente entende que a força de evidência é de que existe uma associação. No momento atual dessa pós-verdade, pós-modernidade, é isso que tem acontecido nas bolhas bolsonaristas. Eles se apegam em um ou dois estudos que são contrários à grande maioria da literatura mundial e eles ficam disseminando interminavelmente esse um ou dois estudos nas bolhas bolsonaristas. E as pessoas, obviamente que não treinadas no método científico, ficam reproduzindo esse material. Então essa é a primeira parte da pergunta. O lockdown funciona quando bem aplicado, especialmente lockdowns curtos e muito mais rigorosos do que a gente tem aplicado no Brasil, funcionam e funcionam muito. Temos agora um exemplo no Brasil para citar, que é o exemplo de Araraquara, que fez um lockdown de verdade, de curta duração, e já está colhendo os frutos aí do bom trabalho. Agora vamos à segunda parte. A classe médica não está unida? Eu diria que a classe médica, em geral, como todas as classes, não é 100% unificada. Mas, em alguns temas óbvios hoje, era muito importante ter uma participação mais efetiva da classe médica. Pelo menos no tema de vacina, a gente ainda vê até médicos duvidando ou colocando em dúvida vacinas. Em relação à pauta de máscaras, infelizmente, a gente também vê médicos, às vezes, questionando a efetividade do uso das máscaras, e talvez no momento, na pauta mais grave, que é a de tratamento, né? A gente hoje vê aí uma disputa que superou todos os limites da razoabilidade, quando um grupo de pessoas ligadas ao Palácio do Planalto adotou 2 medicamentos de estimação, e enquanto não conseguirem provar que esses medicamentos têm algum efeito positivo, não vão descansar. E aí é engraçado, porque do lado de cá, eu adoraria que cloroquina ou ivermectina resolvesse o problema. Infelizmente não resolve, mas eu gostaria que resolvesse. O problema é que a literatura mundial, assim como eu disse no caso do câncer de pulmão e do tabagismo, ela tem mostrado de forma sistemática que não funciona, e pior, mesmo que tivesse algum efeito pequeno, esse efeito pequeno não pode ser confundido com descuidar,
das medidas básicas de proteção. Então, para mim, eu tenho repetido isso, desculpa a resposta longa, o mais grave não é só a discussão se ivermectina tem algum efeitinho protetor, tipo, a pessoa que toma tem um risco X% menor. O mais grave é a mensagem que é passada de que basta tomar ivermectina e está resolvido o problema. E a gente sabe que não é. Vamos falar a verdade, no Brasil tem muita gente que toma ivermectina e talvez, não sei, metade dessas 300 e poucas mil pessoas que morreram deve ter tomado e não impediu que morresse, o que é óbvio, que é o que a literatura científica mostra. Se ivermectina e cloroquina resolvessem o problema, o Brasil não teria o número de mortes que tem. O que tem me preocupado demais é essa coisa que rola no WhatsApp, nas tias, enfim, onde você tem informação científica no mundo inteiro e em governos, como foi muito bem dito aí, de esquerda, direita, de centro, tanto faz, que vão e que seguem para um lado, mas você tem essa coisa instrumentalizada e muito organizada no WhatsApp, tentando vender cloroquina, ivermectina, o tal do tratamento precoce, que ninguém explica direito o que é. Já teve uma moda que não se fala mais, que era isolamento vertical. Enfim, a gente já ouviu todo tipo de feitiçaria para tentar desmoralizar o tratamento e tentar desmoralizar os caminhos que o mundo inteiro tem levado. A minha dúvida é, encurtando aqui, você não acha que as associações médicas e as redes de hospital, as associações médicas, não faltou também mais firmeza dessas instituições da sociedade civil, uma postura mais firme na defesa do que funciona e do que não funciona? Não, eu acho que houve falhas. Claro que fazer um julgamento se essas falhas foram dolosas ou culposas, usando aí o mundo da advocacia, é muito difícil. Mas houve demora na ação e essa demora, infelizmente, custou muitas vidas de brasileiros e brasileiras. E repito, embora tenha aí alguns relatos, o paciente que morreu aí porque abusou de algum desses medicamentos, mas não é esse o importante. O mais grave são os milhares de pacientes que morreram porque acharam que, ao tomar um desses medicamentos, não precisavam se cuidar. Esse é o tamanho da tragédia. E aí, como foi muito bem dito, né, Alexandre, está correto, houve um primeiro momento em que o Ministério da Saúde tomou uma decisão de ouvir a ciência, e o ministro Mandetta pode ter defeitos, mas ele tomou lado, na encruzilhada ele decidiu, vou ouvir a ciência. E depois o ministro Tais, que não dá nem para julgar muito, porque ficou pouco tempo, mas também parecia que estava se encaminhando para ouvir a ciência. E tendo em vista esses posicionamentos, eles foram substituídos por um ministro que aceitou o papel de fazer o que era determinado pelo Palácio do Planalto. Então, certamente que muito mais do que as associações médicas ou as sociedades científicas, etc., a postura do governo federal é responsável por boa parte dessas mortes. Vamos lembrar, em maio do ano passado, o Lancet, que é uma das maiores revistas científicas médicas do mundo, publicou um editorial dizendo que o grande inimigo para o enfrentamento brasileiro da Covid-19 era o presidente da República. Disse isso em maio do ano passado, porque já havia aquela série de declarações infelizes. E, infelizmente, de lá para cá só piorou. Pedro, tem muita coisa para te perguntar, inclusive dos ouvintes aqui, o público está acompanhando, gostando bastante da entrevista, mas infelizmente a gente não tem tempo. Eu vou pedir para você deixar suas redes sociais, quem quiser te acompanhar, você é um cara bastante ativo no Twitter, por favor, deixa o seu arrobinha aí para todo mundo te seguir. @PedroAlau no Twitter. Infelizmente, a gente não tem tempo aí para responder todas as perguntas, mas podem contar comigo numa ocasião futura, a gente organizar um novo bate-papo aí com mais tempo. Poxa, eu ia te pedir isso no ar agora. Eu ia te pedir isso no ar para te convidar de novo, porque você fala bem pra caramba. O Pedro Alau, como é que é? Pedro H-A-L-L-A-L, não é isso? Isso, @PedroAlau, e esse Alau escrito assim, H-A-L-L-A-L. Isso aí. Obrigado, Pedro Alau, pela entrevista. Muito, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. A grande verdade.